Olá, bom dia meus caros irmãos, irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez para cada um de vocês, um abençoado, um feliz, um fecundo ano novo. Que ele seja um ano muito bom para todos nós, de realizações, de saúde, de paz. Esses são os nossos desejos. Iniciando essa nova jornada do nosso novo ano civil, hoje é quinta-feira. É dia 2 de janeiro. Celebramos ontem na igreja Maria, Mãe de Deus, dando esse significado de colocarmos aos pés de Maria, no seu manto, é a nossa vida, que ela cuide de cada um de nós, nos proteja, nos guarde. Hoje nós vamos rezar neste dia 2 de janeiro com o Evangelho de João, o capítulo 1, versículos de 19 até 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Veja, caros irmãos e irmãs, João Batista, que se encontra lá em Betânia, além do Jordão, ele dá testemunho de Jesus perante a delegação enviada pelas autoridades de Jerusalém. A pergunta: quem és tu? O que fala João? Ele procura, nas suas respostas, afastar todo e qualquer mal-entendido sobre quem ele é, sobre sua pessoa, sobre sua missão, declarando ele não ser ele o Messias esperado. Ele declara também não ser Elias, nem ser qualquer profeta, personagens aguardadas para o tempo messiânico, provocando, claro, nessas suas respostas, desorientação nos seus interlocutores. Mas depois apresenta-lhes a sua verdadeira identidade. Eu sou aquela voz que grita no deserto e prepara o caminho de Cristo. Ele não é a luz, João Batista, mas a gente pode dizer apenas uma lâmpada que arde dá testemunho da luz verdadeira. Ele não é a palavra encarnada, mas apenas a voz que prepara o caminho pela purificação dos pecados e a conversão do coração. Ou seja, tudo isso para dizer que João Batista é aquele que prepara, é o precursor. O testemunho de João Batista anuncia um novo tempo na história nossa, a história de salvação, apontando para o verdadeiro e único Cordeiro de Deus. Portanto, no Evangelho desta quinta-feira, nós vemos a tríplice negação de João, que faz recordar as 3 negações de Pedro, mas que na verdade se contrapõe a ela. Na sua humildade e sabedoria, João ele afirma por 3 vezes: não sou. Aqui tem uma intencionalidade esse não sou. Por quê? Porque João sabe que o título eu sou, o eu sou, é reservado somente ao Filho de Deus. Reconhece assim o seu papel de profeta que veio para preparar os caminhos do Senhor e que deve desaparecer quando Jesus iniciar sua vida pública. É interessante a referência geográfica no final do texto. Betânia significa casa dos pobres, ou casa de aflição. E a gente sabe, foi um lugar muito especial para Jesus.
onde se refugiou algumas vezes, sobretudo porque ali habitavam seus grandes amigos, Lázaro, Marta e Maria. Portanto, para nós também há aqui uma indicação. Nós também devemos ser aquelas que no mundo de hoje nós saibamos, também pelo nosso testemunho, preparar as pessoas para que essas pessoas possam acolher Jesus em suas vidas. Seguindo o nosso itinerário, nesse tempo da Páscoa, à espera da Epifania do Senhor, na sexta-feira, dia 3 de janeiro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 até 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Caros irmãos e irmãs, João Batista ele se encontra com Jesus e dá seu testemunho solene, num contexto de revelação messiânica. Sempre é bom a gente ter presente isso no início do Evangelho de João, a revelação messiânica. Sinal concreto de reconhecimento de que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Filho amado do Pai. É a presença do Espírito Santo sobre ele. Esse é o sinal que ilumina João e o faz reconhecer que sua missão no mundo está completa. Ele preparou. Inicia agora um novo tempo. Nós podemos dizer assim, o dia seguinte de João Batista. O título Cordeiro de Deus se refere ao Cordeiro Pascal e ao Cordeiro que a cada dia era oferecido lá no templo. Faz ainda referência ao servo de Javé, anunciado lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, anunciado pelo profeta Isaías, que traz a salvação ao mundo através do seu sofrimento, antecipando assim o destino também do nosso Salvador, o servo sofredor. O testemunho de João Batista, ele tem um objetivo muito claro, é de suscitar a fé dos discípulos na pessoa de Jesus. Portanto, caros irmãos e irmãs, quanto mais reconhecermos o Filho de Deus como o Cordeiro de Deus, que livra o mundo do mal, que tira o pecado do mundo, mais estreitos serão os nossos laços com Ele e mais distantes do mal, mais distantes do pecado nós estaremos. Portanto, eu queria propor mais uma chave de leitura para esse Evangelho da sexta-feira do dia 3. João deu testemunho. O convite para nós também, como nós vamos ser no mundo de hoje, nas nossas realidades, nas nossas relações, como que nós vamos dar testemunho de Jesus? Como nós vamos dar testemunho da nossa fé? Como que a gente vai dar testemunho da nossa vida de comunidade? João deu testemunho, diz o Evangelho, deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre Jesus. O nosso testemunho ele também tem que ser conduzir as pessoas para que se encontrem com o próprio Jesus. Para que também nós possamos conduzir as pessoas para que recebam, acolham o seu Espírito no mundo de hoje. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 4 de janeiro, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 até 42. João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus.
Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar o seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Veja, caros irmãos e irmãs, ao finalizarmos o itinerário de reflexões antes da Epifania do Senhor, nós temos aqui mais uma vez João Batista dando testemunho de Jesus. Só que agora ele leva alguns dos seus discípulos a seguirem Jesus. Parece estranho isso, né? João Batista, que tinha seus seguidores, agora perde 2 seguidores para Jesus. Na verdade, esse texto quer nos mostrar exatamente o sentido da missão de João: preparar para que todas as pessoas pudessem seguir Jesus, se encontrar com Jesus, saber onde Jesus mora e permanecer com ele. O texto, portanto, ele apresenta para nós, de um lado, sim, o fato histórico do chamamento dos primeiros discípulos, descritos como descoberta do mistério de Cristo, e, por outro lado, a mensagem teológica sobre a fé e o seguimento de Jesus, que aqui está o mais importante. O caminho para alguém se tornar discípulo tem alguns traços bem característicos que esse evangelho nos mostra. Tudo começa com o testemunho e o anúncio de uma testemunha qualificada, que é o João Batista nesse caso. João Batista diz: olha, eis o Cordeiro de Deus. Fala isso para os seus 2 discípulos. Segue-se depois o caminho do discipulado. Seguiram Jesus, diz o Evangelho. Depois segue o quê? O encontro pessoal e de comunhão com o Mestre. Os 2 discípulos foram, viram onde que ele morava e ficaram lá com ele. Portanto, o encontro ele compreende um colóquio em que Jesus fala da sua identidade e convida as pessoas a uma experiência de vida com ele. E essa experiência termina com uma profissão de fé. Nós encontramos o Messias, que depois se torna o quê? Se torna apostolado, se torna missão. De fato, a gente pode dizer que André, um dos que fez a experiência, levou o irmão até Jesus, que lhe muda o nome de Simão para Pedro, Cefas. Exatamente com sentido, indicar a missão que ele vai realizar na igreja. Portanto, caros irmãos e irmãs, o discípulo de hoje, em nosso tempo, quando faz a experiência concreta de encontro com Cristo, também ele é deslumbrado pelo mistério de sua pessoa. Mistério que, pelo excesso de sentido, transforma toda a nossa existência. Então, caros irmãos e irmãs, aqui está o grande desafio para nós colocado nesse Evangelho do sábado. É a gente semear no coração das pessoas o desejo de procurar Jesus. De eles acolherem esse convite de ver onde que ele mora. Colocar no coração das pessoas o desejo de encontrá-lo, mas encontrando, permanecer com ele. Permitir abrir o coração para que Jesus encontre morada nos corações. Esse é o grande itinerário catequético que é apresentado neste Evangelho. Caros irmãos e irmãs, com esta reflexão eu concluo as reflexões desta semana belíssima que vivenciamos entre o Natal, o Ano Novo, todo esse caminho da oitava da Páscoa, e estamos aguardando agora a Epifania do Senhor, que celebraremos no domingo. Eu desejo a cada um de vocês toda paz, todo bem. A gente vai se encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Santo Antônio cuide, abençoe de cada um de vocês. Paz e bem.